Olá, seja bem-vindo. Nesta aula, iremos abordar a Lei 4.324. Esta lei tem uma grande importância na odontologia, pois a partir dela criou-se os Conselhos Federais e Regionais de Odontologia. Esta lei foi criada em 1964, onde instituiu então os Conselhos Federal, situado na capital em Brasília, e os Conselhos Regionais, sendo situados uma em cada capital estadual. Além disto, essa lei dá as providências para os conselhos, ou seja, cria as suas leis e põe em prática a odontologia de uma forma ética. O Conselho Federal de Odontologia é a autarquia máxima da odontologia no Brasil, ou seja, a partir deste conselho, todos os conselhos regionais responderão às medidas instituídas pelo Conselho Federal. Veja que a finalidade principal do Conselho Federal de Odontologia é a supervisão da ética odontológica em todo o território nacional. Ou seja, cabe-nos zelar pelo bom trabalho e conceito da profissão, além do exercício legal da odontologia. Para cumprir essa missão, o CFO, ou seja, Conselho Federal de Odontologia, legisla por meio de atos normativos, julga processos éticos e centraliza as informações sobre os cursos de especialização registrados e reconhecidos, bem como sobre o número de inscritos em todo o Brasil. Todos os profissionais que atuam na área odontológica, ou seja, cirurgiões dentistas, auxiliares de saúde bucal, técnico em saúde bucal, bem como técnico em prótese dentária, auxiliares de prótese dentária e também as clínicas odontológicas devem estar inscritas nos conselhos regional e também no Conselho Federal. Em seu artigo 1º, a Lei 4.324 institui que haverá um Conselho Federal de Odontologia, este instalado na capital federal do país, ou seja, Brasília. E também cada estado terá sua representatividade a partir dos conselhos regionais de odontologia, também instaurados nas suas capitais estaduais. Ou seja, cada estado terá uma representação da odontologia que responderá ao Conselho Federal de Odontologia. Tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais de odontologia, eles possuem um conjunto, uma autarquia, ou seja, cada um de suas partes possui uma representatividade jurídica, possuem autonomia administrativa e financeira, porém, em conjunto, eles têm como objetivo a supervisão da ética profissional em toda a República. Ou seja, cabe-lhes zelar pelo bom desempenho ético da odontologia, pelo prestígio da profissão e bom conceito também da odontologia. O Conselho Federal de Odontologia ele é composto por 9 membros e também os seus suplentes. Todos devem ser de nacionalidade brasileira e o seu mandato é trienal. Eles são eleitos por votos através de assembleias dos conselhos regionais, ou seja, para que forme o corpo que fará o exercício do Conselho Federal de Odontologia, é necessária uma eleição a partir dos conselhos regionais. Algumas atribuições são específicas do Conselho Federal, tais como organizar o regimento interno, aprovar o regimento interno organizado pelo Conselho Regional, eleger o presidente e secretário, votar e alterar o Código de Deontologia Odontológica, promover quaisquer diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos conselhos de odontologia, propor ao governo federal a emenda ou alteração do regulamento dessa lei, expedir as instruções necessárias ao bom funcionamento dos conselhos regionais.
tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e também dirimi-las. Em grau de recurso por provocação do Conselho Regional ou de qualquer interessado deliberar sobre a admissão de membros do Conselho Regional. Proclamar os resultados das eleições, aplicar aos membros dos conselhos regionais penalidades, caso couberem, aprovar o orçamento anual próprio do Conselho Regional e aprovar anualmente as contas próprias. Ou seja, essas atribuições dão diretrizes para o funcionamento dos conselhos federais e também o funcionamento dos conselhos regionais. O mandato dos membros do Conselho Federal será meramente honorífico, ou seja, eles não possuem uma remuneração garantida. Na primeira reunião, fará a eleição. Como a lei foi criada em 1964, era necessário que, ao realizar a primeira reunião, faria-se a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente. E o que compete ao presidente do Conselho Federal? Presidir as sessões do Conselho Federal, representá-lo judicialmente e extrajudicialmente e velar pelo decoro e independência dos conselhos de odontologia, pelo livre exercício dos direitos de seus membros do Conselho Federal. Como que é realizada a receita dos conselhos? No caso do Conselho Federal, 20% da totalidade dos impostos sindicais pagos pelos cirurgiões dentistas, ou seja, essa renda é arrecadada pelos conselhos regionais e repassada ao Conselho Federal. 1/3 das anuidades cobradas pelos conselhos regionais, 1/3 da taxa que é de expedição das carteiras profissionais, 1/3 das multas aplicadas pelos conselhos regionais, doações, subvenções e bens e valores adquiridos são repassados ao Conselho Federal. Os conselhos regionais de odontologia possuem autarquia estadual, diferentemente do Conselho Federal, que responde por toda a nação. Cada conselho regional, ou também chamado de CRO, possui as suas próprias delegacias. Em Minas Gerais, utilizamos como exemplo, possuem 14 delegacias regionais, ou seja, as delegacias correspondem a microrregiões no qual há abrangência dos conselhos regionais. O Conselho Regional será instalado na capital estadual, ou seja, até mesmo no Distrito Federal possui também a sua representatividade do Conselho Regional, ou seja, cada estado possui uma representatividade, que é chamada de Conselho Regional. No caso dos conselhos regionais, ele é composto de 5 membros, também com suplentes, sendo eleitos pelos cirurgiões dentistas, e o mandato corresponde também de forma honorífica. A diretoria de cada conselho regional é composta, então, pelo presidente, secretário e tesoureiro. Já nos conselhos regionais, o que compete à sua função? Deliberar sobre inscrições e cancelamentos em seu quadro de profissional registrados na forma da lei. Fiscalizar o exercício da profissão. Deliberar sobre assuntos atinentes à ética profissional. Organizar o regimento interno. Sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à regularidade de serviços. Eleger um delegado eleitor. Dirimir dúvidas relativas à competência e âmbito de atividades profissionais. Expedir carteiras profissionais, promover por todos os meios o alcance perfeito do desempenho técnico e moral da odontologia,
publicar relatórios anuais de seus trabalhos, exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos, designar um representante em cada município e submeter à aprovação do Conselho Federal o orçamento de suas contas. Ou seja, o Conselho Regional é a porta de entrada para a comunicação com o Conselho Federal. O acesso ao Conselho Federal, muitas das vezes pelo cirurgião dentista, é comunicado através dos conselhos regionais e suas delegacias. Já a renda dos conselhos regionais é constituída de taxa de inscrição e, desta maneira, agora, 2/3 das taxas de expedição, anuidade e multas são retidas para os conselhos regionais, pois 1/3 dessas taxas, anuidades e multas serão repassados como fonte de renda para o Conselho Federal de Odontologia, além de doações, subvenções e bens e valores adquiridos. Bom, o cirurgião dentista só poderá exercer legalmente a odontologia após o registro do seu diploma na diretoria do ensino superior no Ministério da Educação e também quando realizar a sua inscrição nos conselhos regionais. Ou seja, para que o cirurgião dentista possa trabalhar de forma legal, é necessário, após a sua formação, que o mesmo leve o seu diploma ou também a sua certificação de conclusão de curso até uma delegacia regional de odontologia. E assim o mesmo poderá fazer a sua inscrição para que possa atuar de forma legal. Após realizar a inscrição e o pagamento de taxa anual, o dentista está legalmente habilitado para exercer as suas funções. As clínicas dentárias ou odontológicas, também denominadas odontoclínicas, ou quaisquer outras entidades estabelecidas ou organizadas como firmas individuais ou sociedades, deverão ter a sua inscrição obrigatória nos conselhos regionais de odontologia. Desta maneira, podemos verificar que o profissional autônomo, se tiver apenas o seu consultório como área de trabalho, não necessitará de realizar duas inscrições, uma do seu estabelecimento e uma particular, apenas a sua particular. No caso de clínicas onde engloba mais profissionais da odontologia, é necessário que cada profissional tenha sua inscrição realizada no Conselho Regional e também a clínica juntamente com o RT, ou seja, o responsável técnico. As entidades ou firmas já estabelecidas deverão habilitar-se junto aos conselhos, ou seja, qualquer clínica deverá ter a sua inscrição imediata no Conselho Regional de Odontologia. Consultórios que irão abranger mais profissionais terão um prazo de até 90 dias para fazer essa regulamentação de inscrição no Conselho Regional. A proporção do gasto realizado por uma clínica nas taxas anuais vai depender do volume dos profissionais que nela atendem e também do tamanho da sua rede na qual ela está integrada. Dessa maneira, irá respeitar o limite máximo de até 10 vezes o valor correspondente ao cobrado da pessoa física. Para a isenção do pagamento das taxas de inscrição e também de anuidade, as empresas ou entidades que mantenham departamentos ou gabinetes próprios destinados à prestação de serviço odontológico, somente estas terão a isenção, pois elas não possuem vínculo diretamente com a odontologia, mas sim apenas um departamento da sua empresa. Quais são as medidas e condutas adotadas pelos conselhos regionais de odontologia? Quando o profissional gradua-se em odontologia e recebe o seu diploma, o mesmo deverá ser levado aos conselhos regionais de odontologia e também realizar o pagamento da taxa de anuidade para realizar a inscrição nos conselhos regionais. A partir deste momento, o profissional receberá uma carteira profissional que o habilitará ao exercício da odontologia.
No caso em que o profissional tiver que exercer temporariamente odontologia em outra jurisdição, apresentará sua carteira para ser visada pelo presidente do Conselho Regional dessa jurisdição. Ou seja, se eu sou um dentista atuante no estado de Minas Gerais, porém é necessário eu realizar algum procedimento ou atendimento no estado de São Paulo, a carteira profissional tem validade nacional. Ou seja, independente da sua jurisdição de atuação, a carteira tem a validade profissional. Porém, se o cirurgião dentista atuar numa jurisdição diferente da sua origem, ele terá um prazo de até 90 dias para requerer a inscrição secundária. Por exemplo, se eu sou atuante no estado de Minas Gerais, porém realizo serviço itinerante no estado de São Paulo, é necessário que eu faça a minha inscrição também no Conselho Regional de São Paulo. Dessa maneira, eu terei uma inscrição secundária. Quando deixar temporariamente ou definitivamente de exercer a atividade profissional, o Conselho recolherá, né, restituindo a carteira do Conselho Regional, onde ele estiver inscrito. No prontuário do cirurgião dentista serão feitas quaisquer anotações referentes às atividades profissionais, inclusive elogios e também penalidades. Este prontuário fica registrado no Conselho Regional de Permanência do Cirurgião Dentista. A carteira profissional de que se trata o artigo valerá como um documento de identidade e terá fé pública, ou seja, essa carteira profissional ela é válida em todo o território nacional. Todo aquele que, mediante anúncios, placas, cartões ou outros meios se propuser a exercício da odontologia, fica sujeito à penalidade aplicável ao exercício ilegal da profissão. Ou seja, se o profissional divulgar o seu nome sem ter a inscrição realizada nos conselhos regionais, o mesmo poderá sofrer penalidades e sanções. O poder disciplinar de aplicar penalidades aos cirurgiões dentistas compete ao Conselho Regional em que estava inscrito. Ou seja, se uma penalidade for realizada dentro de uma cidade, no estado onde o profissional está atuando, como por exemplo, uma cidade mineira e o profissional tem a sua inscrição no CRO de Minas Gerais, a penalidade será aplicada pelo Conselho Regional do Estado de Minas Gerais. Porém, se a atuação foi realizada em outro estado, a competência da penalidade fica a cargo do Conselho Regional daquele estado onde foi realizada a penalidade. O artigo 18 trata sobre as penalidades aplicadas aos cirurgiões dentistas pelos conselhos regionais. As penalidades são aplicadas de acordo com a sua gravidade, sendo de menor gravidade advertência confidencial em aviso reservado, posteriormente censura confidencial em aviso reservado, censura pública com publicação oficial e de maiores gravidades a suspensão do exercício profissional por até 30 dias e também a cassação do exercício profissional, esta sendo a de maior gravidade entre as penalidades aplicadas aos cirurgiões dentistas. Em casos onde há a infração do Código de Ética ou até mesmo de gravidade manifesta, poderão ser aplicadas diretamente sanções administrativas ou até mesmo penalidades de alta gravidade, tais como a cassação do exercício profissional. Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará de ofício ou em consequência de representação de autoridade de qualquer membro ou pessoa estranha ao Conselho, interessada no caso. Ou seja, haverá um debate entre o Conselho Regional para verificação de cada situação. A essa deliberação do Conselho Regional procederá ainda sempre a audiência do acusado, sendo-lhe dado defensor caso não seja encontrado. Ou seja,
Previamente à audiência do acusado, esse conselho realizará esse debate para verificação de quais são as medidas adotadas para o infrator. Da imposição de qualquer penalidade, ainda caberá o recurso de 30 dias, salvo nos casos onde a gravidade prevê efeito suspensivo, tal como a suspensão de 30 dias do exercício profissional ou até mesmo a cassação do exercício profissional. Além do recurso previsto, não caberá nenhuma outra natureza administrativa, salvo os interessados quando há via judiciária, ou seja, a relação entre cada situação e medida tomada pelo próprio conselho, ele não responde diretamente às vias jurídicas, que são coisas independentes. Desta maneira, se o caso for levado à via judiciária, ele tomará somente medidas aplicadas pela via jurídica e não pela via administrativa realizada pelo Conselho Regional. As denúncias contra membros dos conselhos regionais só serão recebidas devidamente assinadas e acompanhadas de indicação de elementos comprobatórios do alegado. Ainda abordando o tema de deontologia dentro do conceito de odontologia legal, iremos abordar a Lei 5.081. Esta lei foi redigida em 24 de agosto de 1966. Em seu primeiro artigo, relata que o exercício da odontologia no território nacional é redigido pelo disposto presente na lei. Porém, como esta lei ainda é muito antiga e ainda permanece em vigência, algumas resoluções e artigos já foram vetados. O seu segundo artigo descreve que o exercício da odontologia no território nacional só é permitido ao cirurgião dentista habilitado por uma escola ou faculdade oficial ou reconhecida, após o registro do diploma na Diretoria do Ensino Superior, no Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia, na repartição sanitária estadual competente e inscrição no Conselho Regional, sob cuja a jurisdição se achar o local de sua atividade. Ao entendermos esse artigo, vemos que algumas denotações, tais como Serviço Nacional de Fiscalização de Odontologia e também a Secretaria Sanitária Estadual, já não estão mais em vigência, pois antigamente existiam muitos dentistas práticos sem a formação de uma escola de odontologia ou até mesmo de uma faculdade. Estes dentistas práticos, quando foi instaurado o Conselho Federal de Odontologia, necessitavam de fazer os seus registros. Portanto, mesmo o dentista prático, ele poderia estar atuando, desde que fizesse o seu registro devidamente no conselho. No terceiro artigo, descreve que poderão exercer odontologia no território nacional os habilitados por escolas estrangeiras, após a revalidação do diploma e satisfeitas as demais exigências do artigo anterior. Neste artigo, podemos verificar que, para odontologistas estrangeiros, é necessário que se realize, até os dias atuais, provas de revalidação do conteúdo, assim como um brasileiro, se for trabalhar em algum país no exterior, é necessário também a sua adequação quanto à formação didática e também a língua presente no país. O quarto artigo descreve que é assegurado o direito ao exercício da odontologia com as restrições legais ao diplomado nas condições mencionadas, que regularmente se tem habilitado para exercício profissional somente nos limites territoriais do Estado, onde funcionou a escola ou a faculdade que o diplomou. Esta lei, por ter vigência somente até 1945, era descrito como a atuação do cirurgião dentista prático ou até mesmo aquele que formou em alguma faculdade teria que ter a sua inscrição somente no estado onde foi diplomado.
E ainda descreve que a Lei 7.718, onde os portadores de diplomas de dentista expedido até 1944 por uma faculdade de odontologia que estiver funcionando com reconhecimento, subvenção ou manutenção dos governos estaduais, poderão inscrever-se no respectivo Departamento Estadual de Saúde, mediante a prévia habilitação em prova prática oral. Ou seja, os dentistas formados até 1944 era exigido que se fizesse uma prova prática oral para adequação do conteúdo da odontologia e, assim possível, ele faria a sua inscrição no Departamento Estadual de Saúde, pois ainda não era instituído os conselhos federais e regionais de odontologia. O quinto artigo cita que é nula qualquer autorização administrativa a quem não for legalmente habilitado para exercício da odontologia. Este artigo descreve também sobre todos os profissionais atuantes dentro do âmbito da odontologia, não somente cirurgiões dentistas, mas também técnicos em prótese dentária, auxiliar em prótese dentária, auxiliar em saúde bucal e técnico em saúde bucal. Todos esses profissionais, para que possam atuar na odontologia, deverão estar inscritos legalmente nos conselhos de classe, ou seja, nos conselhos regionais de odontologia. Ainda no artigo 6, compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou cursos de pós-graduação. Para o profissional de odontologia, é necessário a sua atuação legal que o mesmo tenha o conteúdo durante a sua formação ou em cursos de pós-graduação, sendo proibido a atuação em áreas na qual o profissional de odontologia não teve a sua formação. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externos indicadas à odontologia. O profissional de odontologia tem a liberdade de prescrição. Assim, deverá ter a sua medicação orientada para o uso da odontologia. Atestar no setor de sua atividade profissional estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego. No terceiro parágrafo, descreve sobre atestar no setor de sua atividade profissional estado mórbido e outros, inclusive para justificação de faltas. O cirurgião dentista é habilitado para emitir declarações e atestado quando assim for necessário, e os mesmos atestados ou declarações deverão ser aceitos por empresas com a mesma validade da área médica. Proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa. Neste parágrafo, relata sobre a competência do cirurgião dentista sobre a atuação como perito e também na área odontolegal. Aplicar anestesia local e troncular. O cirurgião dentista possui em sua formação a disciplina de anestesiologia, portanto, é habilitado para aplicação de anestésicos. Empregar a analgesia e hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento. Qualquer curso aplicado na área de odontologia deverá ter certificação comprovada e sua inscrição nos registros de classe. Portanto, analgesia tal qual o uso de óxido nitroso ou até mesmo a chamada hipnodontia, que é o processo de hipnose para pacientes que estão submetidos a tratamentos odontológicos, são válidos desde que o curso seja realmente certificado. Manter anexo ao consultório, laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para pesquisa de análises clínicas relacionadas com casos específicos de sua especialidade, bem como aparelhos de raio-x para diagnóstico e aparelhagem de fisioterapeuta. Qualquer tipo de equipamento ou anexo ao seu consultório que irá promover o tratamento de um paciente
desde que comprovada a sua eficácia, poderá ser usado, tal como um aparelho de raio-x que fornecerá radiografias como uma forma de exame complementar. Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Em caso de choque anafilático ou alergias, o cirurgião dentista poderá prescrever ou até mesmo administrar medicações fora da alçada da odontologia, como uma medicação de urgência. Utilizar no exercício da função de perito odontólogo em casos de necrópsias às vias de acesso do pescoço e cabeça. Quando o perito irá realizar um levantamento de um possível cadáver ou possível vítima, ele terá a liberdade de verificação além do acesso de cabeça e pescoço, outras partes do corpo, para findar a sua perícia, ou seja, relatar todos os fatos encontrados durante uma perícia. O artigo 7 descreve sobre itens vedados ao cirurgião dentista, entre eles, expor em público trabalhos odontológicos e usar de artifícios de propagandas para granjear clientelas. Isso é muito comum com tipos de anúncios tais como panfletagens, outdoors e propagandas volantes. Anunciar a cura de determinadas doenças para a qual não haja tratamento eficaz. Todo tratamento promovido pelo cirurgião dentista deverá ser comprovado cientificamente ou até mesmo incluso em alguma disciplina que o mesmo tenha formação. Exercício de mais de duas especialidades. Devido à reserva de mercado, o Conselho Regional e o Conselho Federal admitem a inscrição de apenas duas especialidades, podendo o cirurgião dentista ter mais especialidades, porém só será incluída o registro de duas especialidades somente. Consultas mediante correspondência, rádio, televisão ou meios semelhantes. Ultimamente, vemos a chamada telemedicina, porém, não existe ainda algo semelhante na odontologia, tal como uma teleodontologia. Então, todas as consultas deverão ser realizadas presencialmente. A prestação de serviços gratuitos em consultórios particulares. O próprio Código de Ética já cria a vetação de prestação de serviços gratuitos, com o intuito de não denegrir a imagem da profissão odontológica. Divulgar benefícios recebidos de clientes. Em meio às telas hoje e redes sociais, é muito comum a divulgação de alguma gratificação. Porém, isto é proibido, pois irá denegrir a imagem como uma forma de o cliente gratificar o dentista por algum resultado obtido. Anunciar preços de serviços, modalidades de pagamento e outras formas de comercialização da clínica que significam competição desleal. É proibido qualquer forma de veiculação, tais como propagandas, precificação em outdoors, panfletos ou até mesmo propagandas na televisão.